Bem-vindos a mais uma entrevista Prisma. Recolher diferentes perspectivas de especialistas de diversas áreas do conhecimento e ouvir experiências de vida que nos possam ajudar a compreender e a navegar os tempos em que vivemos. Hoje temos connosco Catarina Joaquim. A Catarina é engenheira agrónoma, é apaixonada pelos solos, pela natureza e pela agricultura enquanto atividade humana e integrada no meio natural. É incansável na compreensão, na aprendizagem e na divulgação dos sistemas naturais de fertilidade e saúde dos solos e plantas. É especializada nos vários métodos de agricultura regenerativa, ou seja, métodos de agricultura que permitam a regeneração dos sistemas agrícolas e não a sua degeneração. Também é técnica certificada de agricultura biológica. Catarina, muito bem-vinda e muito obrigado desde já por teres aceito este convite. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Catarina, a primeira pergunta é uma pergunta difícil, não é fácil de responder, mas certamente serás das pessoas mais indicadas para o fazer. O que é a agricultura regenerativa? A agricultura regenerativa é a agricultura que nós sonhamos. Quando as pessoas não estão ligadas à agricultura e não sabem como é que se faz agricultura, pensam que os produtos são produzidos na natureza, numa natureza bonita, numa natureza que não é agressiva, no sentido em que uma pessoa pode ir passear a um pomar e colher a fruta, que uma pessoa pode ir passear no meio da horta. É o que as pessoas pensam, ou seja, é uma agricultura que usa os sistemas naturais, que usa a capacidade produtiva da natureza para produzir alimentos para nós, em vez de, por exemplo, produzir alimentos para outros seres vivos, que é o que se faria naturalmente se nós não interviéssemos. Quando nós intervimos num ecossistema para começar a fazer agricultura, o que é que nós pretendemos, ou deveríamos pretender, era usar essa energia criativa da natureza, que não precisa de nós, na realidade, para produzir alimentos que são a nossa alimentação. O que é que a distingue da outra agricultura? É que nós já não fazemos isso. Esta era a agricultura ideal, é a agricultura que pensa no que deveria ser agricultura, é a definição da agricultura. A agricultura que se faz hoje é uma agricultura que resolveu destruir ao máximo, resolveu explorar ao máximo a natureza, não os seus processos, mas os seus bens, os seus recursos. Aliás, chama-lhes recursos, não é? Nós agora chamamos de recursos. Recursos é o quê? Recursos é aquilo que nós resolvemos ter para usar. Olha para a natureza como um centro de recursos que nós vamos usar, vamos gastar para produzir os nossos alimentos. A agricultura regenerativa não. A agricultura regenerativa olha para a natureza como um processo, ou como um sistema que tem processos altamente produtivos e não olha como um centro de recursos para gastar. Olha como um sistema produtivo para onde a capacidade produtiva desse sistema tem de ir aumentando a cada vez. Ou seja, não a vamos gastar, vamos trabalhar com ela e melhorá-la a cada vez que a usamos, para que o processo produtivo seja cada vez mais produtivo. É um processo crescente, não é um processo decrescente. É um processo de construção, não é um processo de extração e de destruição. As pessoas com quem nós falamos, geralmente, que fazem agricultura, elas dizem: eu gostava muito que isto fosse diferente, mas se eu não fizer assim, não obtenho a produção. E olham sempre numa perspectiva de extrair mais água, extrair mais nutrientes, mobilizar mais. E quando pensam em pôr alguma coisa, pensam em dar alguma coisa que vem do exterior para conseguir extrair ainda mais lá de dentro. Ou seja, é sempre esta perspectiva de entrada e saída, uma perspectiva de fábrica, que não tem nada a ver com o processo natural. As fábricas foram inventadas por nós. São sistemas gerados pelo cérebro humano. Tens inputs, tens outputs.
A natureza não foi inventada por nós. Felizmente. É por isso que é tão produtiva. É uma máquina de criação de abundância. Nós não sabemos criar abundância, mas a natureza sabe. A agricultura regenerativa é usar os processos de abundância que existem na natureza para criar abundância de alimentos para nós. E é por isso que funciona. É um sistema, no fundo, de criação em que não extraímos só, em que retiramos e damos ao mesmo tempo. Há uma troca e há uma recarga. Estamos a recarregar também a própria Estamos a recarregar e a tirar o que nós retiramos do sistema é o que seria o excesso do sistema. Ou seja, não estamos a diminuí-lo em vez nenhuma. Estamos sempre a criar abundância e tiramos essa abundância para nós. Tiramos esse excesso para nós. E nós estamos sempre a contribuir com coisas que incrementem a energia do sistema, não que a diminuam. Portanto, não vamos provocar erosão, com certeza. Não vamos criar a destruição do solo, a destruição do ecossistema. Não queremos. Queremos incrementá-lo, queremos que ele sirva para nos alimentar, a nós, sim, que lá estamos, dentro desse sistema, e para alimentar muitos mais seres, todos nós que vivemos e que dependemos desse sistema, para alimentar o planeta, para alimentar a água, não é? Para termos árvores que aumentem a umidade atmosférica, que aumentem a infiltração de água nos solos. Portanto, temos todo um sistema de incremento, não focado exclusivamente na nossa produção, mas focado na produção de abundância, de forma a que nós tiramos a nossa produção. E é extremamente recompensante. Acredito. Catarina, também há aqui um aspecto importante, que é o facto de tu seres uma engenheira agrónoma, não é? Com uma formação clássica, digamos. Que aspectos positivos é que tiras dessa experiência e que consegues transportar e utilizar na tua profissão e no teu trabalho diariamente? O curso de agronomia era de 5 anos. O curso de agronomia, antes de Bolonha, do processo de Bolonha, era de 5 anos. E os 2 primeiros anos eram cadeiras básicas. Essas cadeiras básicas trazem-nos um conhecimento maravilhoso. Porque sim, a natureza, as florzinhas, as plantas, sim. Mas tudo se baseia em leis físicas, químicas, baseia-se na biologia, mas essa parte eu não estudei tanto porque não era considerada importante quando eu tirei o curso, não é? E ainda hoje não é muito considerada muito importante. Mas a física, a química, a fisiologia, todas essas coisas são básicas. A compreensão disto tem de ser a fundação do conhecimento. O conhecimento não é saber qual é o calendário de tratamentos de pesticidas que eu devo fazer para uma determinada cultura. Conhecimento não é eu saber qual é a distância na linha que tenho de pôr as plantas e a distância na entrelinha para pôr as plantas. Conhecimento não é saber qual é a máquina agrícola que eu vou utilizar para aquela cultura. Porque todas estas coisas, isto não é conhecimento. Isto são métodos de fazer que alguém achou que dariam efeito. Porque o conhecimento é como é que as plantas crescem, como é que as plantas produzem, o que é que elas precisam para isso, o que é a vida, não é? Como é que se incrementa a vida, como é que as raízes crescem, como é que as raízes se relacionam com o solo, com os micro-organismos que vivem no solo, com o ecossistema, com as plantas que estão ao lado, com os nutrientes, com a água, como é que há a ligação entre as raízes e o crescimento das folhas e a produção dos frutos, como é que é a situação hormonal, o que é que tudo influencia tudo. Então, o que é importante não é a forma de fazer. E em muitos cursos de agricultura, e penso que hoje ainda mais, ensinam-se formas de fazer. Eu vim de lá cheia de coisas na cabeça sobre formas de fazer e sobre quais os adubos químicos. Uma pessoa vai estudar solos para saber qual é a reação química que os adubos têm e que adubos é que se podem misturar com outros
isto não é conhecimento, isto é aplicação de algo. E a aplicação pode estar profundamente errada, e está. Agora, a química não está, a física não está, é a interpretação, a fisiologia não está, embora todos os anos se descubra muito sobre a fisiologia das plantas, se descubra muito sobre a forma como as plantas se conseguem nutrir, todos os anos. Isto é uma atualização, como fazem os médicos na medicina, que têm congressos e estão sempre em atualização. Bom, hoje provavelmente são bombardeados com a química, congressos químicos, tal e qual como os agrónomos são bombardeados com os congressos químicos dos fitoquímicos, que não é o que interessa. O que interessa é a atualização naquilo que nós conhecemos da química, da física, da biologia e de toda a interligação disto, que é a fisiologia e que é o funcionamento depois do ecossistema mais alargado, os processos. Isto é que é importante. A forma de fazer, estamos nós a descobrir a forma correta de integrar isto tudo. A positividade com o máximo de regeneração dos sistemas, com o máximo de regeneração do planeta, com o retirar o carbono da atmosfera e voltar a pô-lo na matéria orgânica do solo, que era onde ele devia estar, e era onde ele esteve e de onde ele saiu. Isto temos nós de inventar. Não é nenhuma universidade que nos vai ensinar, não é nenhum politécnico. As pessoas que vão para os politécnicos ainda aprendem menos das bases e aprendem mais do saber fazer. Então temos aqui uma perpetuação de métodos que foram engendrados, pensados, se calhar há 40 anos, há 50 anos, e que são hoje simplesmente atualizados pelos GPS, mas os métodos continuam os mesmos, mas agora temos sondas ligadas a satélites e não sei o quê, e a computadores, mas os métodos continuam a ser os mesmos e são antigos. E são antigos e não funcionam por um método regenerativo. Temos de saber muito. Fazer agronomia faz todo sentido. Melhor, fazer cursos de agricultura fazem todo sentido. Conhecer a fundo as plantas, fazer cursos de biologia, cursos de microbiologia, tudo o que seja estudar a fundo o sistema faz todo o sentido para quem quer ser agrónomo. Estudar o método de fazer não faz sentido. Para isso consultam-se livros antigos, eu digo antigos, livros do século XX são antigos no saber fazer, estão totalmente desatualizados. No fundo, o que retiras de positivo no curso é a química, a física, a biologia, a fisiologia, não botânica, tanto a botânica também, sim, e não tanto a questão dos métodos, não é? E das práticas em si. Mas qual foi aquele momento em que percebeste que tinhas que ir mais além do que aquilo que te estava a ser ensinado? O que é que aconteceu para isso? Bom, eu já fui para a agronomia com uma perspectiva um pouco diferente dos meus colegas. Na verdade, eu fui para a agronomia para facilitar a vida aos agricultores. Tinha avós agricultores e via que a vida era muito dura, mas facilitar no sentido do aumento da produção e diminuição do trabalho, mas sempre com uma noção de respeito pelo sistema e pelo solo. E eu percebi claramente, quando me põem a decorar calendários de tratamentos, tipo tratamentos quinzenais, baseados nos produtos químicos que se põem e não baseados nas plantas, que o sistema não dava. Eu tive sempre a noção que o sistema não dava. Andava à procura de um sistema. Depois da agronomia, eu fiquei ainda a fazer investigação científica em solos durante algum tempo, e quando resolvi deixar, porque não me estavam a dar as soluções que eu andava à procura, fui procurá-las na agricultura biológica. Por isso eu sou técnica de agricultura biológica. E nos sistemas que temos, feitos, preparados, a agricultura biológica é o sistema que melhor se aproxima de uma agricultura regenerativa, se for bem feito. Porque é o sistema que olha para o solo, que olha para a nutrição, que olha para as plantas e que olha um bocadinho para o sistema. Quando pensam em juntar plantas,
espécies diferentes, porque têm interações benéficas. Quando pensam que é preciso ter arbustos à volta, não produtivos no sentido da nossa cultura, mas simplesmente para criar ecossistema para organismos que se consideram auxiliares, do nosso ponto de vista humano, auxiliares porque comem pragas da nossa cultura. Então, a agricultura biológica aproxima-se um bocadinho. Eu continuei sempre a minha busca, fui sempre buscando. Sempre fui à agricultura biológica e aprendi uma série de métodos, novamente, métodos, muitos métodos, alguns princípios, mas muitos métodos, que comecei a aplicar. Sempre tive noção que não podia nunca ensinar, nunca dizer nada a ninguém de como fazer, mesmo como agrónoma, sem ter a experiência prática, sem ver como é que as coisas funcionam. E então comecei a fazer agricultura biológica. Nunca fiz agricultura convencional. Porque a agricultura convencional se uma pessoa procurar um sentido, não o encontra. O único sentido que tem é dão-te um método para fazer em que tu tens um resultado. Mas no sentido da compreensão do método, não tem ponta para onde se lhe pega, assim falando. Não tem. É desconexo. É o mata. Nós fechamos-nos no nosso cubículo e tudo o que nós sintamos como uma ameaça, matamos. Mata. Ai, que medo. Um sistema de medo não é o meu sistema. O meu sistema é de expansão. Então, a agricultura biológica dá algumas respostas nesse sentido. Mas também não dava tudo. É verdade que a agricultura biológica diz que a matéria orgânica é muito importante, é verdade que diz que a cobertura do solo é muito importante, que a biologia do solo é muito importante, é verdade que diz que não vamos usar químicos de síntese, mas para mim, que eu fui para a agronomia porque eu preciso de compreender, não me chegava. Quando nós começámos a fazer agricultura biológica, havia ainda muitas pontas soltas. Nós víamos muitas pontas soltas, muitas coisas sem explicação e muitas que não funcionavam. A agricultura biológica pode funcionar muito bem, mas também pode não funcionar tão bem, dependendo da forma como as pessoas fazem. E então continuei a minha busca, porque o meu percurso é um percurso de busca e eu continuo a minha busca sempre a olhar para a frente, sempre a tentar perceber melhor. E há sempre muitas coisas por perceber. Mas um momento específico é quase como se todos os momentos. Eu estudei muito enquanto fazia agronomia. Estudei muito. Estudava, quer dizer, às vezes não estudava aquilo que os professores diziam. Enfim, estudava o suficiente para pôr nos testes aquilo que eles queriam que eu pusesse nos exames. Os exames não eram testes. Mas estudei muito paralelamente. Eu era muito rata de biblioteca. Passei muitas horas a ver livros, alguns do início do século XX, outros mais atuais para a época, estamos a falar dos anos 90. Estudei muito para fora, estudei muito ecofisiologia, fisiologia, muito fora também das aulas, alargando. E eu continuo a fazer isto. Falo-me em agricultura biológica, dão-me uma série de métodos. Sim, métodos com associações, ou seja, tal história de juntar plantas, métodos de fazer ecossistema, sim, fazer ecossistema fora. Mas porquê? Os porquês. Eu tive uma idade de porquês muito acentuada que acho que nunca me passou. Eu continuo na idade dos porquês. E os porquês são fabulosos, dão-nos respostas fabulosas. Catarina, portanto, acho que foi uma boa explicação sobre o que é que levou a este ponto e esta experiência. Há aqui outra questão que é muito importante, principalmente para os agricultores convencionais, não é? Pode também fazer muita gente optar por um caminho ou por outro, que é a questão da rentabilidade. Muitos afirmam que a agricultura convencional, extrativa, é mais rentável porque consegue proporcionar uma maior produção, que a agricultura orgânica, digamos, não consegue. Isto é verdade? Verifica-se na prática? Bom, a agricultura orgânica, ou agricultura biológica, vamos ver que é um sistema, é um regulamento, tem uma série de regras. Pode ser bem ou mal aplicada.
ou seja, pode ser aplicada com objetivos não, com conhecimento suficiente para incrementar a produção, ou não, porque é tal história. Por exemplo, eu vim da agronomia, ensinar uma série de conceitos. A seguir fui fazer 4 cursos de formação para técnicos de agricultura biológica, num ano. Resolvi dedicar esse ano a formação em agricultura biológica. Ensinaram-me mais de como fazer. Ensinaram-me como fazer. E o como fazer não nos faz avançar. Há agricultores biológicos que percebem o seu sistema. Nem agricultura convencional é muito difícil perceber o seu sistema. Até porque, para o bem e para o mal, os agricultores biológicos têm... Os agricultores convencionais estão já bastante organizados e têm apoios de associações de técnicos. Bom, o problema é que os técnicos das associações são os meus colegas de formação do Instituto Superior de Agronomia ou de outros institutos que andam por aí. E aprenderam a usar os químicos, aprenderam como usar. E de vez em quando têm atualizações das empresas de químicos de como usar os novos químicos, que lhes são ditos que são muito melhores, funcionam muito melhor. Portanto, é sempre um como usar. Eles não têm uma compreensão do sistema. Um agricultor que tem a compreensão do sistema pode conseguir ultrapassar um pouco essas limitações. Mas um técnico que trabalha em gabinete, em computador, com livros técnicos, com recomendações técnicas, que vai ao campo para ver aquilo que ele aprendeu a ver. Ou seja, tudo aquilo que ele não aprendeu a ver, ele não vê. Que é a nossa maior dificuldade. Então, e vai dar apoio ao agricultor, e o agricultor confia nele. O técnico só pode dar aquilo que sabe e aquilo que vê, por muito boa vontade que tenha. E o agricultor é isso que recebe. São essas as orientações que recebe. É muito difícil um agricultor convencional, neste sistema, sair dele. E depois há os medos, não é? Porque estão sempre a surgir doenças novas. E então surgem químicos novos, cada vez mais caros, cada vez supostamente mais complexos, talvez sejam, não sei dizer. E o técnico tem medo, porque se o técnico recomenda mal, o agricultor perde a produção e cai essa responsabilidade em cima. E o agricultor tem medo de desobedecer ao técnico, porque pode estar, ao não fazer aquilo, pode perder a sua produção e desobedeceu ao técnico. E então há aqui um jogo de medos. A agricultura convencional está presa nos medos. A agricultura biológica, se for com a mesma mente de um agricultor convencional e vai substituir os adubos químicos por adubos biológicos, os pesticidas químicos por pesticidas autorizados em agricultura biológica, sem perceber o sistema, é muito provável que vá ter menos produção. Porque é que eu estou tão dentro da agricultura regenerativa? Pode haver uma... há muita agricultura biológica regenerativa. Também pode haver agricultura não biológica, convencional, regenerativa. Porquê é que eu estou tão nesta agricultura regenerativa? A agricultura regenerativa é a agricultura dos sistemas. Da compreensão dos sistemas, da compreensão de o que é preciso, qual é o toque que é preciso dar ali para que o sistema afine. Se nós pensássemos num motor de um carro, por exemplo, aquilo tem várias peças e tem vários sistemazinhos integrados que dão um grande sistema. Ora, nós temos de ir percebendo o que é que está a falhar, ou seja, o que é que está a não funcionar tão bem, em que parte do sistema, para ir intervir nesse sítio e incrementar o sistema. Porque as plantas têm dentro de si todos uma série de mecanismos que todos juntos podem dar o que nós consideramos o nosso sistema imunitário animal. Há uma série de sistemas com ação imunitária dentro das plantas. E então, quando nós conseguimos
olear todos os sistemazinhos, todas as coisinhas que não estão a funcionar bem dentro da planta. Planta, sistema, solo, planta e ecossistema, porque as plantas não vivem sozinhas, não vivem saudavelmente sozinhas, num ambiente esterilizado. Portanto, quando nós conseguimos olear todo aquele sistema que a natureza inventou para dar esta abundância de produtividade, então nós conseguimos que as plantas produzam muito mais. Atualmente há estimativas de que as plantas, o sistema de energia das plantas é a fotossíntese. Há estimativas de que nos nossos sistemas agrícolas intensivos, provavelmente as plantas estão a fazer 30% da fotossíntese do seu potencial. Nos sistemas mais orgânicos, mais biológicos, provavelmente estão a 60% do seu potencial. Num sistema regenerativo, nós estamos à procura da aproximação ao seu potencial real, aos seus 100%. Então conseguem sistemas de 80%, de 90% já. É brutal. A energia captada é incrível. Para onde é que a planta envia essa energia? Para fazer os seus próprios órgãos, os seus frutos, as suas folhas, as suas raízes. Ao fazer mais raízes, absorve mais nutrientes e consegue fazer melhor fotossíntese e consegue produzir mais. E envia carbono captado, a fotossíntese é a captação de carbono, envia carbono captado para o solo, para a biologia que vive dentro do solo, para se fazer humus, e tira carbono da atmosfera e enfia no solo, para dar a possibilidade de ser feito humus, e humus é carbono enfiado no solo com uma estabilidade de centenas de anos, e ele estava lá antes de nós começarmos a fazer esta agricultura. Portanto, toda essa energia, todo esse carbono a mais que ela capta, em muito mais fotossíntese que faz, produz os nossos produtos de alimentação, que são produtos de carbono, não é? O arroz é um produto de carbono, a fruta é um produto de carbono, a carne é um produto de carbono, nós consumimos produtos orgânicos, são produtos de carbono. Nós vivemos, nós somos, estamos cheios de carbono. Portanto, tudo isso faz parte do sistema produtivo. Então, um sistema regenerativo, realmente regenerativo, ou seja, que já se conseguiram olear uma série de partes deste sistema, é muitíssimo mais produtivo. A nível de produção que se possa vender e a nível de produção para o ecossistema, para o planeta, para nós também, não é? É mais produtivo em água, aumenta a infiltração de água no solo, é mais produtivo em combater as alterações climáticas, em dar uma amenidade de ambiente. Porquê que os desertos são tão agrestes? Porquê que o Baixo Alentejo, ali na região do Campo Branco, Castro Verde, é tão terrivelmente agreste? Não há árvores, não há abundância de produção. Mas não é só árvores. Pastagem chega com uma abundância de produção, mas pastagem verde. Está tudo seco. E isto só tem a ver com os nossos sistemas. Todos estes sistemas podem regenerar. Então a agricultura regenerativa é um fascínio porque não tem limite. Neste momento não tem limite. Catarina, há aqui uma questão também que poderás responder, que é a questão muito frequente que se coloca da agricultura intensiva. A agricultura regenerativa, quando é regeneradora, ela é mais intensiva ainda ou é menos intensiva que uma agricultura extrativa? Tendencialmente é mais intensiva. Porque é mais intensiva, mas é diversa. Porque é muito importante a fotossíntese para todo este sistema. O sistema de energia do planeta. Nós vivemos num planeta azul e verde. Ou melhor, devia ser azul e verde. E o sistema de captação de energia do planeta é a fotossíntese. Quanto mais plantas verdes por unidade de área e por unidade de tempo tivermos a fazer crescer, mais energia captamos. Ou seja, para o sistema, estamos sempre a falar de sistemas, temos 1 hectare e temos 1 ano de produção. Se nós fizermos as culturas em linhas, uma única cultura, ou mesmo 2 culturas alternadas,
Vamos para as culturas tradicionais, já pensamos. Milho consociado com feijão, ou seja, uma linha de milho, uma linha de feijão, ou 2 ou 3 linhas de milho, 2 ou 3 linhas de feijão, ou uma faixa de milho, uma faixa de feijão. Se nós, entre as linhas, não tivermos nada a crescer, ou seja, se nós entre as linhas tivermos terra castanha, terra que foi imobilizada para não crescerem ervas, significa que num hectare, provavelmente metade daquele hectare é terra castanha e a outra metade está a produzir folhas verdes. Ora, quer dizer que só metade é que está a captar energia. A outra metade está perdida. Se nós conseguirmos fazer, por exemplo, o milho e o feijão em linhas imediatamente intercaladas, de forma que as folhas do feijão cobrem todo o solo por baixo do milho, todo o solo que fica livre, toda a energia solar que vem e que em vez de cair na terra, bater na terra castanha, bate nas folhas do feijoeiro ou bate nas folhas do milho, nós temos 100% de cobertura. A seguir, esta cultura é colhida e não fazemos nada. Se não fazemos nada, fica a terra castanha sem nenhum painel solar a fixar energia, sem nada a fazer fotossíntese. Fotossíntese de folhas são painéis solares com uma eficiência de captação de energia incrível. E então, se nós não pudermos lá nada, temos meio ano da Terra a não captar absolutamente nada, a não fazer nada. Aliás, o que é que está a fazer? Está a perder carbono para a atmosfera. Se estivesse coberta de folhas verdes, portanto, se puséssemos imediatamente uma cultura a seguir e estivesse a fazer fotossíntese, continuava a captar a energia da atmosfera e continuava a metê-la no solo. Pode ser ao contrário. Às vezes só fazemos culturas de outono e inverno por causa da água e no verão deixamos a terra, às vezes até mobilizam a terra e deixam o solo castanho ao ar e o carbono a subir, a fugir da terra sob a forma de matéria orgânica, a ser oxidado e a libertar-se sob forma de dióxido de carbono para a atmosfera. É uma desgraça este sistema. É uma desgraça, é um empobrecimento contínuo. E é por isso que quando começaram a usá-lo, era extremamente produtivo, sem adubos químicos, e hoje já está tão desgastado, já perdeu tanto do valor que tinha, que hoje sem adubos químicos não conseguem tirar de lá a produção. Mas o que é que fazem os adubos químicos? Destroem ainda mais, ou seja, conseguem extrair, é como o azeite. Desculpa lá, eu sei que a minha conversa é assim muito como as cerejas. Mas nós fazemos o azeite da azeitona. Esprememos a azeitona e tiramos azeite. É extremamente produtivo. A seguir, esprememos a azeitona com água bem quente, mais quente, e extraímos ainda um resto de azeite. Este já não é o virgem, já é o segundo, já é. A seguir, usamos produtos químicos para extrair ainda mais. Bom, é o que fizemos na Terra, não é? Primeiro conseguimos produzir sem grandes mobilizações. Extraía-se alimento sem compreensão, não é? Mas tudo bem, extraía-se. A seguir vieram os tratores com a potência do petróleo, não é? Introduzir a energia do petróleo e conseguiu-se extrair mais. E a seguir já é preciso a energia dos tratores, com a energia do petróleo, mas também a dos adubos químicos, que ainda vão conseguir extrair mais. E quando chegamos ao fim da extração toda, temos o terreno em que eu peguei, quando comecei nesta coisa da agricultura regenerativa, que era um terreno onde já nada crescia, nem à força de trator, nem à força de adubos químicos, já não prestava para nada, ia para deserto, porque é o que nós sabemos criar com esta agricultura, é desertos, é a agricultura da diminuição. A cada passo diminuímos mais o potencial, diminuímos mais a captação de energia. Portanto, isto baseia-se, a agricultura regenerativa baseia-se em muita produção, muito intensiva, mas porque a natureza é intensiva. Então, mas imaginemos, Catarina, que estamos a falar de um agricultor que está interessado em produzir cereais, que produz trigo, imaginemos. O que estás a dizer basicamente é que para já é preciso uma compreensão muito integrada de tudo isto, não é? Para alcançar essa maior produtividade. De outra forma, não chegamos lá. Por outro lado, há aqui a questão da diversidade, mas, por exemplo, um agricultor que quer vender
trigo, ele consegue extrair da mesmo metro quadrado a mesma quantidade ou mais de trigo com a agricultura regenerativa ou não? Ou estamos a falar aqui de um aumento de produção em diversidade e não em especificidade da matéria-prima? Consegue a partir do momento em que o solo já tenha um determinado nível de vida. Bom, vida também é energia. Vamos olhar para o trigo. O trigo tem uma semente grande. O trigo tem uma semente cheia de reservas. Por isso é que nós fazemos até germinados. E os germinados de trigo são tão bons, não são? São bons nutricionalmente e são bons de sabor, são doces. Se nós alguma vez fizemos germinados de trigo, ouvimos, a primeira coisa que a semente de trigo envia é uma raiz. Bom, quando a semente de trigo está na terra, também a primeira coisa que envia é uma raiz. E usa as reservas que tem dentro da semente para fabricar açúcares que envia para essa raiz. Então essa raiz vai libertar açúcares no solo. E esses açúcares servem para quê? Servem como fonte de energia para atrair bactérias, atrair e multiplicarem-se bactérias à sua superfície e fungos e criar uma relação imediata com a microbiologia desse solo. Essa microbiologia que se cria imediatamente ali à força de açúcar, e nós sabemos que o açúcar é um alimento para multiplicar bactérias, imediatamente dissolvem nutrientes que estão nesse solo à volta da semente, dissolvem e dão nutrientes do solo à semente. E essa semente absorve-os, essa plantinha absorve-os e começa a emitir as folhas, as primeiras folhas. E as primeiras folhas vêm cá para fora e abrem e começam a fazer fotossíntese. E começam a fazer fotossíntese e na fotossíntese fabricam mais açúcares que vão enviar para a raiz. E então a raiz continua a alimentar. A raiz alimenta o seu caldo, hoje já é muito falado, o seu microbioma que nós temos no nosso intestino, mas a planta fala ali à sua volta. Tem ainda uma ajuda. Uma semente de trigo que tenha sido bem criada tem dentro dela o inóculo das bactérias. Chamam-se endófitas. Tem dentro dela, ela levou da sua planta-mãe, levou as bactérias boas, como nós recebemos das nossas mães quando nascemos, ou através do colostro, através do canal vaginal. A planta-mãe forneceu à semente e que armazenou dentro de si bactérias boas. E ela vai libertá-las também na sua rizosfera, aquele bocadinho à volta das raízes, bocadinho onde elas enviam açúcar e multiplicam bactérias, chama-se rizosfera, que é a esfera à volta das raízes. Então, essa rizosfera, com organismos que a planta já sabe que são benéficos e que trouxe, portanto, esses micro-organismos multiplicam-se. Entretanto, as micorrizas, o trigo faz simbiose, ou seja, uma ligação benéfica com fungos que se chamam micorrízicos, que fazem esta ligação, que é a micorriza, junto às raízes. Este fungo espalha-se muito mais longe do que as próprias raízes das plantas e traz de longe nutrientes para as plantas. Ora, esta planta, que conseguiu fazer o seu microbioma especial, é uma planta que, se o solo tiver um mínimo de fertilidade, vai ser muito bem nutrida. Ao ser muito bem nutrida, vai enviar muitos nutrientes para as folhas. Não vai ter doenças, porque vai fazer uma extrema fotossíntese, vai ter muita energia, vai fabricar antioxidantes que impedem que ela própria adoeça. Vai fabricar muita clorofila, que ainda vai fazer mais fotossíntese, que é na clorofila que se capta a radiação solar. E vai ser uma planta extremamente produtiva. Vai produzir grãos, muitos grãos, espigas grandes. O tamanho da espiga está relacionado com os nutrientes e água que a planta dispõe quando tem uns determinados dias de vida. Vai produzir grãos grossos, vai ter uma extrema produtividade, vai ter alta produtividade. Mas para isto é preciso ter este solo ativo. Quando nós fazemos várias coisas, a agricultura moderna faz várias coisas. Primeiro, gosta de matar tudo o que venha na semente.
tratar a semente para não ter, eles dizem, para não terem fungos e bactérias, para não terem doenças. Então isto significa o quê? Significa que, no mínimo, envolvem a semente num fungicida e às vezes num bactericida. Então, são cidas, são coisas que matam. Então a semente vai para o solo e os organismos que estão à volta da semente no solo morrem com aqueles desinfetantes. E aqueles que ela levou dentro dela, se é que levou alguns, porque depende do método de produção, não é? Como já vamos ver quando eu chegar ao fim do ciclo. Os organismos que ela levou e que ela deita para fora para tentar multiplicar porque lhe são benéficos, também morrem. E então temos uma planta que fica imediatamente dependente do adubo químico, porque ela não tem como se alimentar. Okay? E esta é a agricultura química que nós temos. E então a planta, as raízes não se desenvolvem, não faz as tais micorrizas, portanto não arranja aquela simbiose com os fungos que vão longe buscar os nutrientes. Estes fungos não vão só longe buscar nutrientes. Estes fungos estão também ligados a outras plantas que existam na proximidade, quer sejam ervas infestantes, quer seja a tal consociação, por exemplo, uma leguminosa com o trigo, por isso um trevo, por exemplo, e vão lá buscar nutrientes para dar à própria planta. Mas esta plantinha que foi desinfetada, cuja semente foi desinfetada e que foi alimentada com adubo químico, não vai fazer. Então esta planta está sempre dependente dos adubos químicos que o agricultor lhe vai dando. Depois temos outro problema. As plantas, tal e qual como nós, comem todos os dias. E às horas é que lhes é mais benéfico. Mas o agricultor não pode saber e não pode andar todos os dias a nutrir a planta. Então faz o quê? Semeia a planta, põe um determinado adubo. Passado um mês, põe mais outra quantidade de adubo. Era como nós comermos uma vez por semana, só. E comíamos um grande enfartamento uma vez por semana. Porque, supostamente, tinha de dar para a energia da semana inteira. O que é que isto nos ia fazer à nossa saúde, ao nosso aparelho digestivo? Ia ser terrível. Bom, então nós olhamos para as plantas assim. Fertilizamos à sementeira, quimicamente, fertilizamos um mês depois, quimicamente. Se for preciso, fertilizamos ainda mais uma vez a seguir, dependendo da cultura, novamente quimicamente. Sempre com doses de adubo para muito tempo. Estas doses de adubo são tóxicas para a biologia. Se a biologia, entretanto, tentou começar a desenvolver, pimba, leva outra cacetada. Pimba, leva outra cacetada. Então temos plantas completamente dependentes do adubo que nós pomos. Bom, as plantas exigem uma nutrição complexa, como nós. Muitos nutrientes diferentes. A maior parte dos nutrientes que nós damos às plantas é azoto, muitas vezes é só azoto, ou então é azoto, fósforo e potássio, se elas tiverem sorte. Bom, elas precisam disto tudo em grande quantidade, mas precisam de todos os outros. Existem mais de 80 elementos químicos que as plantas saudáveis deviam consumir. Uns são benéficos, outros são fundamentais para a sua vida. Mas são muitos. Quem sabe, quem conseguia dar-lhes era a microbiologia. Mas se nós não a temos lá, nós vamos cultivar plantas que estão doentes, porque só vão ter determinados nutrientes. E a seguir precisamos de aplicar os pesticidas para matar as doenças. Então, no fundo, o que estás a dizer é que a produtividade é sempre maior, mas há aqui a questão dos preços, porque é que os produtos que são orgânicos, digamos, normalmente têm preços mais elevados. Isto tem a ver com porque o sol não se regenera do dia para a noite, certo? É necessário bastante tempo. Algum tempo, depende, pelo que eu percebi. E é por causa deste tempo que os agricultores precisam para regenerar os solos, que tornam os produtos mais caros, porque eles, no fundo, estão há alguns anos sem ter produção, ou é as marcas que posicionam os produtos num segmento premium, digamos? Porque, no fundo... Sim, os produtos biológicos no mercado de produtores não serão assim tão caros. Alguns são muito mais caros. Por exemplo, a cenoura é muito mais cara do que a cenoura convencional, porque a forma de fazer é muito diferente.
Mas há muitos produtos. A fava normalmente é mais barata, o tomate normalmente é mais barato. Há muitos produtos que são mais baratos em mercados biológicos do que em mercados convencionais. Muito mais baratos até. Às vezes até a fruta, se for ao mercado de produtores, a fruta biológica pode ser mais barata do que, por exemplo, a minha irmã está-me a dizer que atualmente as frutas andam à volta dos 3 euros por quilo. Convencionais, nas grandes superfícies. Fruta portuguesa, fruta com o mínimo de qualidade, não é o primeiro preço, não é o preço mais baixo. Nós também temos de procurar o mínimo de qualidade nos alimentos que consumimos. Qualidade para nós, posso dizer já, é sabor e cheiro. Okay? Os alimentos têm de ter bom sabor e aroma, cheiro. Se não têm, significa que não têm qualidade nutricional. Porque isso é um indicador a nós, como bichos que somos, é um indicador da natureza dos produtos que nós deveríamos consumir. Tem de ter cor, antioxidantes, tem de ter cheiro e sabor, são antioxidantes também. Se não têm, se sabem mal, basicamente estamos a comprar lixo. Pensamos que não é, pensamos que tem forma de fruta, que tem forma de vegetal, mas não presta. Nutricionalmente não nos está a fazer bem. Portanto, há aqui muitos fatores. Os produtos tornam-se às vezes caros por causa dos intermediários, porque o produto não roda tanto. Eu também cheguei a trabalhar, eu trabalhei um ano como compradora para um grupo de hipermercados. Um produto que roda muito, ou seja, um produto que se vende em grande quantidade, está sempre a entrar, sempre a sair, sempre a entrar, sempre a sair, sempre a entrar, sempre a sair, tem um preço muito mais baixo do que um produto que fica mais tempo na prateleira. Os produtos biológicos vendem-se menos. Portanto, eu exponho-lhes muito mais margem em cima, porque eles rodam menos. Logo aí. Depois também há a questão que eu acho, pronto, é triste. Eu ia dizer que é um mito, mas eu nem sei se é um mito. Para mim é simplesmente triste. Que é o vendedor de produtos biológicos muitas vezes pensa: a pessoa que se preocupa com a sua alimentação não se importa de pagar mais, portanto a gente vai puxar. A pessoa que não se preocupa nada com a sua alimentação não quer pagar pelos alimentos, portanto nós temos de baixar o preço. Esta lógica eu acho terrível, mas há muita gente que tem esta lógica na cabeça. Eu, quando comecei, depois de fazer toda aquela formação de agricultura biológica, fui fazer uma horta de agricultura biológica para vender no mercado de produtores. Para aprender, para saber e uma coisa fundamental. Eu tinha um filho de 3 anos e eu, para comprar produtos biológicos a um preço minimamente acessível, eu antes de ir para o campo, eu vivia no Cacém e tinha de ir ao outro extremo de Lisboa, à Portela, para ir à Biocup, comprar 3 coisinhas ou 4 para fazer a sopa do meu filho quando ele começou a comer. Era um absurdo, porque se eu fosse aos hipermercados havia muito pouca escolha, normalmente as coisas estavam já a apodrecer, sinceramente, e eram caríssimas, uma coisa absurda. E então eu disse, não, eu quero produzir produtos que as pessoas, tal e qual, as pessoas como eu, possam comprar, consumir, vender. Eu sou uma pessoa interessada numa boa alimentação, sou interessada no meu mundo, sou interessada na minha comunidade e eu quero vender às pessoas que são como eu. Eu não quero vender a ricos. Quer dizer, não tenho nada contra as pessoas ricas. Sorte delas que podem comprar a todos os preços que quiserem. Mas as pessoas como eu não podiam. Eu era uma bolseira de estudos científicos, portanto, não tinha capacidade. E foi para essas pessoas que eu quis produzir. E foi por isso que fui vender para mercados. Mercados de produtores. E os mercados de produtores vendem barato. É verdade que a pessoa tem de sair um bocadinho dos seus hábitos e se calhar ir à procura do mercado. Eu vendia no mercado de Oeiras e havia muitos casais que apareciam ou grávidos ou com bebés pequeninos, tal e qual como foi quando eu fui à procura realmente dos produtos biológicos, quando nós temos bebés. É muito importante. Portanto, esta questão é uma fusão de vários, esta questão dos preços é uma fusão de vários fatores, desde os intermediários, depois ao próprio posicionamento que as marcas dão. Quanto ao consumo não, mas à produção, à criação de animais, independentemente aqui das questões pessoais, de crenças pessoais que as pessoas possam ter, de consumo ou não consumo de carne,
ou questões de saúde também, há aqui a questão da utilidade dos animais para a pastura, para a regeneração, certo? Certo. Portanto, há muitos que dizem que temos que diminuir a criação de animais para diminuir o consumo de carne, mas, independentemente da carne ser consumida ou não, há aqui a questão da qualidade de vida do animal e há a questão da qualidade da carne se for para consumir, mas há também a questão da utilidade que os animais têm na regeneração, certo? Isso. Não há nenhuma parte do planeta... Resumidamente, não é? Ok. Não há nenhuma parte do planeta que não tenha animais. Toda a natureza precisa de animais. Toda a natureza precisa do trabalho dos animais adaptado ao sítio onde está, ao ecossistema onde está. Nós precisamos muito dos ruminantes para colocar dióxido de carbono dentro dos solos, para produzir alimentos onde nós não conseguimos produzir alimentos para nós próprios comermos, onde não há condições para produzir alimentos que nós possamos comer. Nós precisamos muito dos ruminantes. Os ruminantes, ao contrário do que se diz, os ruminantes, a natureza inventou os ruminantes não para pôr dióxido de carbono na atmosfera. A natureza inventou os ruminantes para regenerar sistemas e para colocar vida e dióxido de carbono dentro dos solos. Portanto, nós humanos é que mais uma vez pegámos naqueles animais e inventámos sistemas extrativos, sistemas de degradação. Nós inventámos sistemas de degradação, a natureza não. A natureza inventou sistemas regeneradores com os animais ruminantes, que têm dentro de si a tal microbiologia, em meio úmido, que é a sua pança, o seu rumen, que fazem aquilo que, quando há água, a terra faz. Eles têm um solo dentro da barriga. Quando há água no solo, as folhas fazem fotossíntese e enviam carbono dentro da terra, para dentro da terra. Quando não há água no solo, as folhas não se mantêm verdes, as folhas secam e o sistema para. A natureza tem uma forma do sistema não parar. É os ruminantes consumirem essa erva seca e dentro deles têm os micro-organismos que fazem a primeira degradação da erva seca para depois, assim que vierem as chuvas do outono, aquela matéria orgânica se incorporar na terra e criar humus. Portanto, há todo um sistema, mais uma vez, perfeito, feito pela natureza. E nós nós não o compreendemos e pegamos só naquela parte que parecia que nos dava jeito. Que a longo prazo não dá, não é? Porque destrói o nosso habitat. Então, os ruminantes são fundamentais. Nós podemos não os matar, podemos usar o leite, não é? Os animais, nem que sejam as galinhas também num pomar, geridas como deve ser, também fazem benefício. Mal geridas, ou seja, sempre no mesmo sítio, destroem a terra. As vacas, mal geridas, e mal geridas aqui, quer seja em parques muito pequenos, permanentes, quer seja em parques muito grandes, onde elas passam a vida a passear, são mal geridas. Destroem a terra, provocam erosão, provocam poluição. Os ruminantes, as vacas, as ovelhas, as cabras bem geridas são um fator fantástico para o incremento dos ecossistemas. Então, podemos afirmar que fazer a regeneração e ter uma produção, seja do que for, sem animais, sem uma relação simbiótica aí, não é? É impossível. Não é impossível. É assim, quem tem uma horta, repara, o composto está cheio de animais, mesmo que não seja feito com estrume. Nós podemos fazer um composto com ervas verdes, ervas secas e terra. E água. Pronto. Dentro desse composto vão surgir carradas de animais, animaizinhos. E nós pomos na nossa horta.
pomos tudo isso. Estamos a incrementar o sistema na mesma. Mas estamos a falar de uma parte pequenina do sistema. Se falarmos a nível planetário, ou se falarmos em grandes extensões temos de ter animais de maior porte para fazerem muito mais trabalho. Também depende dos ambientes. Em ambiente úmido não são tão necessários animais de grande porte. Em ambiente úmido funciona muito bem a tal parte do composto, dos insetos, dos animais pequeninos. Mas em sistemas mais secos precisamos dos ruminantes. Não há sistema seco sem animais. Pois, então nesse sentido é mesmo necessário. E, Catarina, relativamente às alfaias que se usam, portanto, de onde é que vem esta necessidade, ou é mesmo necessário revolver o solo, virar o solo, para fazer isto, para regenerar os solos, ou aliás, para fazer agricultura, de um modo geral? Que alternativas é que existem? E que alternativas é que a agricultura regenerativa tem? As plantas para crescerem, as raízes das plantas para crescerem, precisam de ter, tal e qual como nós, água, ar e alimento. A microbiologia do solo, ela própria, para se desenvolver, precisa ter água, ar e alimento. Nós chegamos, em muitos solos, a um estado muito elevado de degradação. Já estão degradados. Quando já temos um solo degradado e extremamente compactado, pelo uso de adubos, pelo uso de máquinas, de variadas coisas, de muitos anos, esse solo está compactado, então as raízes das plantas não se conseguem desenvolver, a microbiologia regeneradora do solo também não se consegue desenvolver. E então temos de arranjar uma forma de lhe dar ar e possibilitar que a água entre. Bom, os nossos olhos são muito enganadores e as nossas percepções são muito enganadoras. Porquê? Nós só vemos a parte de cima do solo. Só vemos, olhamos cá para cima. Desde cá para cima esteja fofo, nós achamos que está tudo bem. Bom, as raízes das plantas só crescem num solo com um mínimo de ar e água. Então, o agricultor normal que olha sabe que precisa de afofar a terra. Mas ele afofa a terra com máquinas que normalmente fazem a terra ficar muito pulverulenta, ou seja, muito esmiuçadinha, muito fofinha. E eles acham, ei, esta terra está bestial, porque uma pessoa enfia um dedo e aquilo está ótimo. Se for esburacar, aquela terra está assim 10 centímetros, 15 no máximo, no princípio 10, às vezes menos. O que significa que as raízes das plantas e a microbiologia só se vai desenvolver naquela parte fofinha. Pior, às vezes não se desenvolve, porque a seguir chove. E quando chove aquela parte fofinha, acontecem duas coisas. Ganha uma crosta, fica rija à superfície, e então a pessoa a seguir tem de ir sachar. Os antigos passavam a vida a sachar as suas culturas. Ou, se chove muito, a terra vai-se embora e tem erosão. Aquela terra fofa fica dissolvida na água e lá vai ela. E fica só a camada de baixo. E então o solo ainda vai piorar mais. Bom, isto porquê? Porque nós temos esta percepção que as plantas precisam de uma certa fofura, uma terra... Consistência, uma certa consistência. Uma certa consistência fofa para funcionar. Bom, elas precisam, mas precisam em profundidade. A camada superficial não devia ser muito mobilizada, porque a camada superficial, quando é mobilizada, faz degradar ainda mais a matéria orgânica, o tal carbono que vai parar à atmosfera. E depois fica frágil neste ponto de caem as gotas de água e as gotas de água fazem daquilo lama e fazem daquilo, fica duro como barro seco. E depois, novamente, se ficamos com uma camada dura à superfície, não há trocas gasosas de baixo para cima. Nós precisamos de descompactar a terra no fundo, mas deixando a camada de cima mais ou menos rasgada, mas não perturbada, não esmiuçada de maneira nenhuma. Se tivermos de a mobilizar, precisamos de a cobrir imediatamente com algo. Palha, plantas que cresçam muito rapidamente, como as abóboras,
batata doce, qualquer coisa que cubra rapidamente com folhas verdes. Mas de preferência, mesmo fazendo isso, pondo palha por cima, porque ela precisa daquela cobertura por cima para a proteger dos raios do sol, tal e qual como nós temos a nossa pele e a nossa melanina que escurece para proteger dos raios do sol. Bem, mas precisamos descompactar em profundidade. Então, já há máquinas, cada vez há mais, estão-se a desenvolver máquinas, que fazem o quê? Que têm um ferro que à superfície é muito fininho, só faz um risco. Muitas vezes tem um disco que corta à frente para cortar a terra e não a arrancar quando passa. Portanto, corta, faz um risquinho, tipo roda de pizza, cortador de pizza. Corta assim à frente, que é para ficar cortado. E a seguir vai um braço que é muito fininho em cima e só tem uma cunhazinha em baixo. E a cunhazinha faz com que o solo, ao passar aquela cunha em baixo, o solo faz assim para cima e estala. Imaginando nós que temos algo, sei lá, até uma madeira. Temos uma tábua de madeira. Se fizermos força de baixo para cima, ela levanta e estala. Bom, o que acontece é que a terra em si vai toda estalar e fazer coisinhas, estaladelazinhas miudinhas, mas sem revirar, sem ficar fofa daquela maneira. Estas reentrânciazinhas, estas rachas todas, vão permitir que a água, quando chove, infiltre. Porque a superfície, como não foi perturbado, já não vai fazer aquela camada compactada, nem vai embora com a erosão. Então, a água entra com as rachas e o ar também entra nessas rachas. E as raízes também podem penetrar por essas rachas. E então as raízes penetram e quando chegam lá ao fundo, desenvolvem a tal microbiologia, que também precisa do ar e da água, captam o carbono que está em cima nas folhas e enviam-no lá para baixo. Então o que é que acontece? Acontece que de repente está carbono e vida a entrar em camadas de solo lá em baixo, por exemplo a 20 centímetros de profundidade ou 30, que antes não entrava. E há carbono a ser fixado lá em baixo e este carbono não vai embora para a atmosfera. Este carbono vai lá ficar em baixo. Mesmo quando colhermos as plantas, este carbono ficou lá no fundo. Não é carbono que vai para a atmosfera. Então nós estamos a construir matéria orgânica no nosso solo. E esta matéria orgânica vai reconstruir biologicamente o nosso solo. Então, um solo que estava degradado vai evoluindo positivamente. Até termos os tais solos vivos, biologicamente ativos, com matéria orgânica suficiente. E matéria orgânica suficiente, estou a falar no mínimo de 4 a 5% de matéria orgânica. E esta matéria orgânica é estável, fica. Aquela matéria orgânica que nós pomos com composto ou estrume, é matéria orgânica de desgaste rápido. É matéria orgânica que vai ser rapidamente consumida na camada superficial e pelas plantas que nós estamos a cultivar. E a seguir, uma parte vai para a atmosfera, outra parte é colhida por nós. A matéria orgânica que as plantas introduzem lá fundo no solo, essa fica lá e essa constrói solo. Então, há todo um equilíbrio e todo um sistema que tem de ser compreendido, mas que é extremamente produtivo e é construtor de si mesmo. Já agora, Catarina, talvez também consigas responder a isto. Há muitos, digamos, autores e tem alguns investigadores que dizem que é impossível criar mais sol do que a natureza cria por si só, não é? Sim, eu estudei. A natureza cria 2, 3 centímetros de sol por ano. Não sei se é esse o número correto. Nem tanto, não, é menos, muito é menos. Mas quanto é agricultura em agricultura regenerativa... Eu estudei qualquer coisa como 1 centímetro por 100 anos. Foi assim que eu aprendi. Mas eu não acreditei. Quanto é que uma agricultora de agricultura regenerativa, em média, poderá fazer, criar sol? E fixar dióxido de carbono? Bom, o que acontece é que a construção de solo, se for um solo degradado e deixarmos às mãos da natureza, se for um ambiente úmido, ele vai se construindo devagarinho, muito devagarinho, à profundidade que as raízes das ervas vão conseguindo crescer a cada ano, ele vai se construindo. Se for num ambiente como aqui no Alentejo, provavelmente vai para deserto. E ponto final. Não constrói sequer nada. Porque solo, o que nós consideramos solo é solo vivo. O que se considera solo é solo vivo. Então, solo é a profundidade das raízes das plantas. Porque são as plantas que levam a vida. Quando nós usamos estas ferramentas que aprofundam
e que permitem que as raízes das plantas, em vez de ficarem nos 5 ou 10 ou 15 centímetros superficiais, aprofundem, nós estamos a construir solo muito rapidamente, em profundidade. Se nós de repente conseguimos que as nossas raízes das nossas plantas estejam a crescer a 20 centímetros, nós estamos a formar 20 centímetros, partindo do princípio que viemos dos 10 centímetros, nós estamos a criar 10 centímetros de solo. 10 centímetros de solo em quantos anos? Se calhar em 5. É assim. Pois, é outro certamente... universo, o paradigma é diferente, mudou. E esta informação é certamente bastante útil, até porque vivemos num momento em que a questão da resiliência e da autossuficiência alimentar do nosso país foi posta um pouco em questão, não é? Por causa da situação da pandemia, e é bom saber qual é a tua visão aqui? Achas que, de facto, nós poderíamos ter muito mais resiliência, muito mais, não diria segurança alimentar, porque a segurança alimentar é outra mas também, não é? Acesso a alimentos mais, se calhar, até eventualmente mais baratos, melhor qualidade, mais abundantes, não é? É assim, há duas questões. Nós podemos produzir muito mais e melhor. Mais e melhor, ok? Mesmo os agricultores convencionais, começando a entrar nas práticas regenerativas, o que vai, como consequência obrigatória, diminuir os pesticidas e diminuir os adubos químicos. Como consequência, não como causa, não como origem, mas no processo. Os produtores podem produzir muito mais com melhor qualidade. À medida que vamos regenerando os solos, todos os nossos solos conseguem produzir mais, com mais qualidade, porque é sempre um incremento. À medida que vamos aumentando a matéria orgânica nos nossos solos, a água das chuvas entra e funciona melhor. Nós temos vários exemplos, eu tenho vários exemplos e mostro nas minhas formações. É assim, a seca não é uma questão de falta de água. Eu uma vez disse isto num seminário onde estavam umas pessoas que falavam de racismo, várias coisas, de sustentabilidade, e umas das pessoas que lá estavam eram africanas, eu acho, do Ghana, já não me lembro do país africano, mas imediatamente concordaram comigo. Seca não é falta de água, seca é falta de biodiversidade. Nós temos no mesmo terreno, podemos ter 2 talhões, ou em terrenos conjuntos, um terreno e outro terreno, exatamente com as mesmas condições originais de solo. Num solo temos uma cultura, uma única espécie. Noutro solo temos 10 espécies. O solo com uma espécie, se for um ano que nós consideramos de seca, aqueles anos em que chove menos, onde tens uma espécie, não tens produção, morre, seca, calamidade. Subsídios, por favor, dinheiro. No outro solo não se nota a seca. Eu já vi inúmeros exemplos disto. A seca, como nós lhe chamamos, não existe. É falta de biodiversidade. Chove menos. Sim, pode chover menos, mas a seca é sempre falta de biodiversidade. Temos de usar espécies adaptadas. Claro, não vamos usar espécies de ambientes úmidos em ambientes secos. Mas faço uma só das espécies daquela associação, ou faço 10, e a uma não chega ao fim do ciclo, e as 10 chegam ao fim do ciclo com fertilidade. E verdes mais tempo, a fazer mais fotossíntese. É o nosso método, não é mais nada. Eu estou extremamente otimista, porque eu vejo em todos os sinais, em todos os sítios, são os nossos métodos de agricultura. Os nossos métodos é a coisa mais fácil de mudar. Quer dizer... Bem, Catarina, essa é uma mensagem muito importante para terminarmos esta entrevista, e certamente quem estiver interessado em saber mais também poderá participar numa das vossas formações que vocês dão durante o ano, e quem sabe até visitar-vos aí
Herdade do Sim, Freixo claro. do Meio, da Herdade do Freixo do Meio em Montemoro Novo, e verificar e observar por si Hum. mesmos como funciona. Queria só E acrescentar uma coisinha. diz. É porque nós estamos dentro da Herdade do Freixo do Meio, mas se contactarem a Herdade do Freixo do Meio, não vêm ter até nós. Exato, eu ia falar no Ok? vosso Ok. blog, no vosso blog, que é dias-árvores.blogspot.com, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, e certamente estão lá os vossos contactos e poderão também ficar a conhecer mais sobre o vosso trabalho. E certamente poderemos voltar a repetir esta entrevista sobre outros temas, se calhar aprofundar mais e estabelecer outros pontos também com outras áreas, que é importante. Catarina, queria agradecer-te desde já pela tua participação nesta entrevista. Foi certamente muito importante e certamente muito esclarecedor. E agradeço. Muito obrigado, Obrigada, Catarina. João. Obrigada. Obrigado também à nossa audiência. Obrigado por assistir a mais uma entrevista Prisma. Certamente ajudou a compreender e a navegar melhor os tempos em que vivemos. Muito obrigado e obrigado por terem assistido.